Então, gente, nesse primeiro exercício de área, ele pede a área formada entre essas duas funções. Então, a área formada é essa que tá em vermelho, essa área aqui. E a gente tem que calcular ela. Primeiramente, a gente tem que ver da onde. Então, é desse ponto aqui até esse outro ponto. E esses pontos vão ser intersecções das duas funções. Então, esse ponto e esse. Então, agora a gente vai calcular aonde que elas se encontram. Para isso, a gente tem que igualar as duas funções. Como ali são dois pontos onde elas se encontram, certamente a gente vai encontrar dois pontos de intersecções. Então, igualando 1/6 de x ao quadrado com 6, multiplicando em cruz, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 36. Tirando a raiz, a gente vai ter mais ou menos 6. Então, desse lado a gente vai ter menos 6 e esse lado mais 6. Então, a área é a integral definida de menos 6 a 6. Então, o que a gente pode fazer também é calcular de menos 6 a 0 ou de 0 a 6 e multiplicar por 2, que fica mais fácil. Então, a gente vai calcular de 0 a 6 e multiplicar por 2. Olha lá, 2 vezes a integral de 0 a 6. Aí vai ter que ser a função que está em cima menos a que está embaixo. Então, 6 menos 1/6 de x ao quadrado. Ó, porque quem está acima é a função y igual a 6 e embaixo 1/6 de x ao quadrado. Então, a gente vai calcular nesse intervalo e multiplicar por 2. Aí, a integral a gente vai fazer normal, como a gente faz a integral definida. Então, vai ficar 2 vezes 6x menos 6x ao quadrado mais 1, dividido por 6 vezes 2 mais 1. Porque é a regra da potência, a gente soma um em cima e um embaixo. Como o 6 está ali, ele vai multiplicar o 2 mais 1. Então, a gente vai ficar com 6x menos 6x ao cubo, e ali vai dar 3, 6 vezes 3, 18. Isso de 6 a 0. Agora é só a gente substituir o 6 no lugar de cada um e subtrair da substituição do zero. Então, vai ficar 2 vezes 6 menos 6 ao cubo sobre 18, menos 6 vezes 0, menos 0 ao cubo sobre 18. A gente sabe que essa parte do zero já vai dar zero, né? Então, vai ficar 2 vezes 36 menos... Coloca 36 vezes 6 sobre 18, que a gente consegue simplificar depois do 18 com 36. Então, simplificando, em cima fica 2, embaixo fica 1. Só que aí 2 vezes o 6 que tá lá dá 12. Então, a gente tem 2 vezes 36 menos 12. 36 menos 12 é 24, então fica 2 vezes 24, que dá 48 unidades de área. Então, essa área que ele nos pediu tem 48 unidades. Nessa segunda, então, primeiro a gente tem que isolar o y em cada uma. Então, na primeira ficou y é menos x mais 3 e menos x ao quadrado mais 3. O menos x ao quadrado mais 3 é a parábola e o menos x mais 3 é essa reta. Então, é bom a gente desenhar o gráfico para entender o que está acontecendo. Então, a área que ele quer é essa área aí pintada, que vai do zero até o ponto de intersecção entre elas. Então, a gente vai calcular uma integral definida de 0 até esse ponto de intersecção. Então, a gente tem que encontrar esse ponto de intersecção, igualando as funções. Então, igualando y com y, ficaremos com menos x mais 3, que é igual a menos x ao quadrado mais 3. Então, a gente passa o x ao quadrado para lá. Então, a gente fica com x ao quadrado menos x, tem que ser igual a 0. Então, a gente pode fazer por soma e produto, por Bhaskara, aí você que decide qual que você sabe melhor. Eu fiz por soma e produto e deu x igual a 1 e x igual a 0, onde as funções se encontram. Então, no zero a gente já vê que é evidente que ela se encontra. E o outro ponto é 1. Então, a gente vai ter que calcular a integral de 0 a 1
da função que está em cima menos a função que está embaixo. Então, a que está em cima é menos x ao quadrado mais 3. Tudo isso menos a que está embaixo, que é menos x mais 3. Agora, resolvendo, a gente tem que a área, a integral definida de 0 a 1, de menos x ao quadrado mais 3, mais x menos 3, dx. Cortando os 3, que uma é positivo e outra é negativo, a gente fica com menos x ao quadrado mais x dx. Então, é isso que a gente vai ter que resolver. Resolvendo, a gente só vai usar a regra da potência. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais 1 dividido por 2 mais 1, mais x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Então, a gente fica com x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2. Tudo isso de 0 a 1. Então, agora a gente só vai substituir para poder encontrar a área. Então, vamos ficar com menos 1/3 sobre 3, mais meio, menos 0 elevado a 3 sobre 3, mais 0 ao quadrado sobre 2. Então, agora resolvendo, tudo isso aqui vai dar 0, a gente pode cortar. Então, a nossa área vai ser dada por menos 1/3 mais meio. Fazendo aqui uma soma de fração simples, multiplica todo mundo que está embaixo, dá 6. 6 dividido por 3 dá 2, multiplica em cima, dá 2. Menos 2 no caso. Dividido por 2 dá 3, multiplica em cima, dá 3. Então, menos 2 mais 3 é 1. 1/6 de unidade de área. Então, a área que ele pediu aí desse gráfico. Para C, a gente vai ter a função seno de x e menos seno de x. Aí, então, eu já escrevi quem é seno de x e menos seno de x. Então, você escreva o seno de x, colocando os valores ali na calculadora, lembrando que sempre vai de 1 a menos 1. E o menos seno de x vai ser o contrário dela. Então, a em vermelho é seno de x, a preta menos seno de x. Ele quer de 0 a 2π. Então, ele vai querer toda essa área aqui. E esse exercício a gente vai ter vários tipos, várias maneiras de encontrar o resultado. Mas a que eu achei mais fácil é a gente encontrar a área de 1, depois multiplicar por 4. Ó. Porque se a gente dividir isso em 4 áreas, vão ser iguais todas. Então, a gente tem que A1 é igual a 2, que é igual a 3, que é igual a 4. Então, a área total vai ser 4A. Então, a gente pode calcular só de 1. No caso, a gente vai ter que calcular, então, de 0 a π, né? E depois multiplicar por 4. Então, de 0 a π, a gente só vai ter seno de x. Então, como é só seno de x ali ó, em cima, de 0 a π, sem usar o menos seno de x, a gente vai ficar com integral de 0 a π de seno de x. Então, a gente vai ficar com integral de seno é cosseno, menos cosseno, de x de 0 a π. Agora é só substituir os valores. Então, eu vou pegar a calculadora aqui para fazer. Como a gente vai usar π, a calculadora tem que estar em radiano, ou se não, se você quiser usar em grau, você coloca no lugar de π, você coloca 180. Então, a gente vai ficar com menos cosseno de π menos cosseno de 0. Então, menos cosseno de π então, deu 1 menos, agora é um menos cosseno de 0. Menos 1. Então, menos 1 com menos dá 1 mais 1, que dá 2. Então, cada arinha dessa vale 2. Como a gente tem ao total 4, então vai ficar 4 vezes 2. Então, a gente tem 8 unidades de área. Outra maneira de resolver é a gente considerar do 0 ao π, só que a gente fazer a função de cima menos a de baixo. Então, vai ficar seno de x menos seno de x, ou ao contrário, de π a 2π, aí a gente tem que somar esses dois, de menos seno de x menos seno de x. Então, aí você ia encontrar só duas. Então, você ia encontrar aquela primeira, o de cima e de baixo, e depois o de cima e de baixo. Aí você ia somar os dois. Mas essa é a maneira mais fácil que tem, você achar 1 e multiplicar por 4.
Na D, a gente tem o x ao quadrado e x menos 2. Então, x ao quadrado é essa parábola e x menos 2 é essa reta. Ele quer do menos 2 ao 3, então eu já coloquei mais ou menos aqui os intervalos. Então, ele quer essa área. Para calcular essa integral, a gente vai ter que dividir em intervalos, porque se for fazer direto não dá certo. Então, a gente pode falar que essa área vai ser igual a integral de menos 2 a 0, primeiramente, da função que está em cima menos a que está embaixo. Então, vai ficar x ao quadrado menos x menos 2. Tudo isso mais a integral de 0 a 2 da função que está em cima, menos a que está embaixo. Mais a integral com intervalo de 2 a 3 da função que está em cima, menos a função que está embaixo. Então, a gente divide elas em intervalos. Sempre que estiver passando no zero, a gente tenta dividir nele, que eu acho que dá mais certo, pelo menos da forma que eu estava fazendo. Então, agora a gente vai ter que calcular cada uma e depois, então, somar os resultados. Então, apagando aqui, a gente, então, vai ter que a primeira área é do intervalo de menos 2 a 0. Então, agora passa esse menos, fica x ao quadrado menos x mais 2. Então, agora eu já vou resolver essa integral. Então, eu já vou resolver direto. É só usar a regra da potência, adicionar um em cima e um embaixo. E agora eu vou substituir os valores. Primeiro o 0 e depois o menos 2. Então, vai ficar 0 ao cubo sobre 3, menos 0 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 0. Tudo isso menos. Agora, lembra de colocar parênteses, porque você tem o menos 2 ao cubo. Então, fica menos 2 ao cubo, aí é menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2. Então, a gente fica ali no começo já é 0, então fica menos 8 sobre 3, menos 4 sobre 2, menos 4. Então, a gente vai ter menos 8 sobre 3, menos 2 e menos 4. Então, a gente vai ter menos 8 sobre 3, menos 6. Fazendo, então, essa continha de fração. Multiplicou embaixo. Então, a gente fica com menos 26 sobre 3, com o menos lá, mais 26 sobre 3. Então, essa foi o nosso primeiro. Falta mais duas, então já coloca lá, 26 sobre 3 mais alguma coisa. Então, agora a gente vai para a segunda, no intervalo de 0 a 2. E da mesma integral, né? Porque foi sempre a mesma. Então, de x ao quadrado menos x mais 2. Então, agora resolvendo, x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado sobre 2, mais 2x. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, substituir os valores. Primeiro de cima, menos o de baixo. Então, fica 2 ao cubo sobre 3, menos 2 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 2. Tudo isso menos agora colocando 0. 0 ao cubo sobre 3, menos 0 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 0. Essa parte do 0, a gente sabe que vai dar tudo 0. Então, a gente pode cortar. Então, a gente fica com 8 sobre 3, menos 4 sobre 2, mais 4. Então, a gente fica com 8 sobre 3, menos 2, mais 4.
a gente já tem que dar 2. Fazendo então agora essa soma de fração. A gente fica com 8 mais 6 sobre 3. Então, a gente fica com 14 sobre 3. Então, essa foi a segunda área. Agora, a gente vai encontrar a terceira área para somar todas. Então, continuando, a gente vai ter, então, a terceira integral, que é de 2 a 3, de x ao quadrado, menos x mais 2. Então, é a mesma, gente, é só o que vai mudar o intervalo. Então, fica x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado sobre 2, mais 2x. Então, agora a gente vai substituir o 2 e o 3. Então, agora a gente vai substituir. Então, a gente vai ficar com 3 ao cubo sobre 3, menos 3 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 3. Tudo isso menos 2 elevado ao cubo sobre 3, menos 2 elevado ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 2. Então, a gente vai ficar com... Aqui a gente pode cortar um 3 com um lá em cima, então fica 9. Menos 9 sobre 2, mais 6, menos 8 sobre 3, menos 4 sobre 2, mais 4. Então, já dividi ali, o menos 4 sobre 2 ficou menos 2. Então, a gente fica com 15, menos 9 sobre 2, menos 8 terços. Ali a gente tirando fica mais 2, com menos, menos 2. Então, agora a gente fica com 13, menos 9 sobre 2, menos 8 sobre 3. Então, agora fazendo essa conta de fração, então a gente fica com 6 vezes 13 dá 78, menos 27, menos 16. Então, fazendo aqui, então a gente vai ficar com 35 sobre 6. Então, agora a gente vai somar tudo que a gente tem. Então, 26 sobre 3, mais 14 sobre 3, mais 35 sobre 6. Então, aí você faz o MMC, ou se você tiver calculadora, faz direto na calculadora. Então, a gente vai ficar com 115 sobre 6, já colocando a resposta direto.